Então, essa semana a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a Europa, né, a União Europeia, certo? Que a gente estava vendo semana passada, tá? A questão de organização e como um bloco mesmo, tá? Então deixa eu iniciar a apresentação aqui. Tá indo agora. É como se fosse uma parte 2 ali do que a gente estava falando semana passada, né? De União Europeia e tal. Então, né, se a gente for parar para considerar Europa, né, enquanto continente, né, são esses países todos aí que a gente está vendo, né? Desde pegando lá a Rússia, que é um país que está em dois continentes, né, diferentes. Turquia também, né? Então são países que estão ali, que são considerados países bicontinentais, certo? Apesar de não existir uma separação física, né? Que nem a gente estava falando há umas aulas atrás, né? Não tem uma separação física entre Europa e Ásia, mas tem uma divisão ali política entre as duas coisas. Agora, se a gente for falar de União Europeia, daí tem vários países que não fazem parte, né? Inclusive Turquia, a Rússia, Ucrânia, a Suíça aqui, ó, no meio, Noruega, tá? Então são coisas diferentes, tá? União Europeia é mais aquele grande bloco econômico, aquela união de países, tá? Que tem um mercado em comum, que tem redução de taxa alfandegária, tá? É como se eles conseguem transportar mercadorias mais barato, as pessoas também conseguem se locomover de uma forma mais eficiente, né? Não precisa de visto, não precisa de nada disso, tá? Para as pessoas se locomoverem nesse espaço. E uma das coisas importantes para a gente falar hoje é em relação à crise da União Europeia, tá? Desde 2008 que começou a crise, principalmente porque a União Europeia hoje ela está muito ligada com a economia dos Estados Unidos, né? Não sei se você sabe. E desde que houve em 2008, né, aquela crise econômica, aquela crise da bolsa do mercado imobiliário, né, que vem lá de 2008, que aconteceu lá nos Estados Unidos, que, enfim, quebrou vários bancos, né? Teve uma série de questões aí. Muito desse capital que vinha dos Estados Unidos, né? Ele voltou, ele foi retirado, né, da União Europeia. E eles têm parceria desde de lá da época da Guerra Fria, né? Não sei se vocês lembram que a gente estava falando sobre Guerra Fria, e você deve ter visto ano passado também, né? Mas que boa parte da grana para a reconstrução da Europa depois da Guerra Fria não, da Segunda Guerra Mundial, né? Boa parte da grana veio dos Estados Unidos, né? Que eles têm essa mania, né? Esse costume de investir dinheiro, né? Em locais onde eles querem, onde eles têm algum interesse, né? Não só os Estados Unidos, mas, por exemplo, a União Soviética, né? A China, o que a China está fazendo hoje, né? Com toda a América Latina, com parte da África também, né? Tá botando grana, né? Porque tem algum interesse ali envolvido, tá? E com os Estados Unidos lá, depois da Segunda Guerra Mundial, não foi diferente, né? Eles ajudaram a reconstruir, certo?
botaram grana ali na Europa, mas com os interesses deles ali. Então, desde que teve essa crise lá nos Estados Unidos, a Europa foi um dos lugares que mais sentiu assim reflexos, né? Em alguns países em especial, tá? Sofreram mais do que outros. Então ali nessa charge dá para ver ali, né? Eles pedindo socorro ali com a bandeira da União Europeia. E daí alguns países ali, Portugal, Espanha, Irlanda, Grécia, né? E ali embaixo, né? O tio Sam ali, né? Que representa os Estados Unidos. Eu acredito que seja algum personagem ali que representa um chinês, né? Alguma pessoa de ascendência árabe ali, né? Meio que representando o Oriente Médio, né? Eu acredito que seja isso, não sei, não sou muito bom com interpretação de charge, né? Não sou muito bom com arte, tá? Mas essa é uma tirinha que circulou aí, que ainda circula, tá? Falando dessa questão da crise. E daí passando um pouquinho, né? A crise ela teve consequências maiores, tá? Em alguns países do que em outros, tá? Esses são os que a gente chama de PIGs, né? Que é uma sigla, na real, para identificar alguns países, que é Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, tá? Só que com o nome deles em inglês, né? Spain. São países que sofreram muito com essa crise de 2008, com essa crise econômica. As taxas de desemprego de todos eles estão acima lá dos 20%, né? Alguns 30%, né? Muitas dívidas públicas, certo? São países que eles têm por característica, né? Tipo, quando a gente ouve falar de União Europeia, né? No, em discurso, assim, em senso comum, sei lá, as pessoas dizem, são capazes de dizer que na Europa, sei lá, coisas absurdas, tipo, na Europa é tudo melhor, na Europa mendigo tem iPhone, sei lá, na Europa mendigo tem Ferrari. Não sei, a gente escuta várias coisas, meio bobagem, assim, mas tudo isso tem a ver com questões relacionadas lá com a colonização, né? Com aquela grande, que foi uma grande retirada, né? A Europa se construiu a partir da colonização de vários lugares do mundo, né? Então eles conseguiram juntar muita grana, juntar muito capital, explorando outros lugares do mundo, né? Então isso contribuiu também para aquilo que a gente estava falando de divisão do trabalho, né? Divisão internacional do trabalho. Ou seja, em cada parte do mundo, em várias partes do mundo, o trabalho é dividido desigualmente, né? Aquilo que a gente estava falando. Lá na Ásia, que a gente ainda vai falar, né? Lá na Ásia, por exemplo, boa parte dos produtos das indústrias estão localizadas lá na Ásia, né? Na China, nos países ali que são chamados de tigres asiáticos também, que a gente vai ver, né? Por quê? Porque a mão de obra é mais barata, tudo aquilo que a gente estava falando, né? Lembram daquele vídeo da produção do iPhone, né? Que mostrava ali, o mineral é retirado na África, é produzido na China, é transportado, enfim, é vendido em outro lugar. É isso que é aquela questão da divisão internacional do trabalho, né? E como a União Europeia, a Europa, né, em geral, os países eles estão muito mais relacionados com um estilo de vida, com relacionados lá ao bem-estar social, né? A população ela tá mais acostumada com um estilo de vida mais elevado, tá? Por conta dessa questão de colonização, mas também por vários fatores, né? Então a mão de obra lá é muito cara, os salários lá das pessoas são muito caros, mas eles têm muito mais acesso a saúde, educação, a muitos mais bens, né? Mas tudo isso lá como uma herança lá do roubo que aconteceu lá atrás, né? Isso a gente não pode esquecer. Mas eles vivem mais tranquilos, assim, em geral, do que maior parte da população do resto do mundo, né? E isso faz com que
eles tenham muitos gastos públicos. É aí que eu quero chegar. Essa questão de fornecer, né, de eles terem muitos direitos e muitas dessas questões gera muitos gastos públicos. Essa é a grande questão. Então, a dívida pública desses países, né, que tem um modelo de bem-estar social, é muito grande. Eles gastam muito, tá? Então, muitos desses países a dívida atingiu o dobro do que o país arrecada, assim. Uma coisa bizarra. Então, eles tiveram que adotar lá, eles estão tendo que adotar medidas de austeridade, né? Que é o quê? É cortar gasto público, certo? É cortar o estilo de vida que a maioria das pessoas estão acostumadas, né? A ter direitos trabalhista, a ter, enfim, várias coisas, tá? Que recentemente aqui no Brasil também tá havendo, né? Medidas de austeridade. Não sei se vocês estão acompanhando, mas reforma de previdência, reforma trabalhista, né? Essa questão da mudança, né, no regime trabalhista. São coisas que acontecem em épocas de crise, né? Em épocas de crise, o modelo econômico ele, o modelo econômico capitalista ele vai se adaptar, né? Para conseguir sobreviver, né? Custe quem custar. Só que a população lá não vai ficar quieta, né? Eles não vão ficar felizes com isso, né? Vendo a sua qualidade de vida reduzir, vendo seus direitos reduzirem, tá? Então vão ocorrer muitos protestos, certo? Vai ter ascensão de grupos ultranacionalistas, tá? Que vão inflar discursos nacionalistas, né? Aquela coisa de, aquela coisa que a gente conhece, né? De pátria, enfim, que tem muitas problemáticas, tá? Então essa crise está causando grandes transtornos, tá? Tudo isso para dizer que tá ocorrendo muitos conflitos e muitos transtornos na União Europeia, né? Países como a Grécia já quebraram, já disseram que não iam pagar dívida, depois já tiveram que renegociar e começar a pagar, enfim. E essa é uma grande questão, né? Porque eles têm uma moeda em comum e eles têm um mercado ali em comum, né? Então eles têm uma política de um país socorrer o outro, né? Então eu acho que é mais ou menos o que tá mostrando essa charge ali, né? O porquinho tá triste ali, tá quase quebrando. O porcão ali da União Europeia, né? Com o símbolo do euro ali. E os porquinhos ali da Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha, né? Recebendo ajuda. Só que será que os outros países que vão ficar felizes com isso? Os outros países que não estão recebendo ajuda, no caso, que estão ajudando, né? Não vão ficar. Eles vão achar que eles estão tendo prejuízo por causa dos outros, né? E daí que vem esses discursos nacionalistas, né? Aquela coisa de pátria, aquela coisa de certo, se achar melhor que os outros. Aí que vem esses discursos que começam a ficarem mais fortes, né? Certo aí, dúvida? Vocês estão acordados? Acordadas? Não, nenhuma cor por enquanto. Não? Eu não tenho dúvida. Ah, tá. Outra questão, pessoal, é, a redução das taxas de natalidade, né? A Europa ela vive num momento onde as pessoas meio que estão tendo poucos filhos, tá? Então o que acontece? As taxas de natalidade estão muito reduzidas, estão muito baixas, tá? E faz o quê? Isso faz com que poucas pessoas nascendo, né? Não sei se vocês já ouviram falar aquela questão das pirâmides etárias, né? Que são aqueles gráficos que mostram a população, né? E embaixo estão os jovens, no meio estão os adultos e em cima estão os idosos. Isso faz com que lá existam muitos idosos, né? Poucas pessoas nascendo
eles têm muito acesso a muitas coisas, né? Eles têm muito acesso à educação, eles têm muito acesso a ensino superior, a várias coisas, né? Faz com que as pessoas, de um jeito ou de outro, tenham menos filhos, né? Quando elas têm mais, elas passam mais tempo estudando, elas fazem outras coisas, né? Elas, em vez de... O modo de vida mais urbano também está relacionado com isso, né? A pessoa, em vez de ter filho, ela vai ter um cachorrinho, sei lá, ela vai... Enfim, as taxas vão reduzindo e a população da Europa ela já está bem envelhecida, né? A maior parte, a grande parte da população da Europa é composta por idosos, né? Então, isso é uma questão bem importante porque existe uma, um grande problema que é o problema de previdência, né? Não sei se você sabe como é que funciona a previdência, aquele modelo, né? Que tu paga a vida inteira que tu trabalha e tu paga a vida inteira lá a previdência, né? Tu vai pagando aquilo e quando tu quiser se aposentar ou quando tu tiver alguma doença, né? Quando tu não puder trabalhar, tu vai recebendo aquele dinheiro, né? Aquele dinheiro que tu contribuiu ao longo da tua vida, ao longo dos teus anos de trabalho, né? Assim que funciona a aposentadoria em grande parte dos países, né? Previdência pública. Só que É, quando tu tem... Hã? eu vi esses dias no jornal que tá falando da Itália que tem mais velhos do Uhum. que outros. Sim. Só que quando tu tem muitos idosos, né? Quando tu tem muitos velhos, fica meio difícil de sustentar, né? Porque tu tem poucas pessoas jovens trabalhando em idade ativa, né? Que estão contribuindo, e muitas pessoas em idade avançada que estão recebendo, né? Que já trabalharam também, que já pagaram, já contribuíram, mas que estão recebendo, né? Então, tem muito essa questão do envelhecimento, né? Da população da Europa, certo? E daí os caras querem fazer o quê? Querem fazer a reforma da Previdência, eles querem retirar o direito. E eles, como já estão acostumados com esse estilo de vida, eles não querem perder isso, né? Quem é que tá chegando aí? Coloca o seu nome ali no chat, tá? E no meio disso tem o que, né? Ó, essa imagem mostrando, né, a bandeira lá da União Europeia com um idoso ali, né? Tá? Representando tudo isso. Outra questão bem importante é a questão da xenofobia, tá, pessoal? Aquela aversão, né? Fobia vem da palavra medo, né? Xenofobia é aquela aversão, né? Aquele medo a pessoas de culturas diferentes, a quem vem de fora, né? Deixa eu só anotar o nome aqui. Maísa. Quem mais? Então essa charge ele tá mostrando, né? Uma velha, né? Com a bandeira da União Europeia, vestida com a bandeira da União Europeia, segurando a Europa e empurrando ali os migrantes, né? Para fora, né? Que também é aquela questão do discurso nacionalista, né? No meio de uma crise, surgindo aquele discurso, né? De que, os imigrantes vêm aqui para roubar os nossos empregos, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Tem também aqui no Brasil esse tipo de discurso, né? Falando que, sei lá, os haitianos estão aqui para roubar os empregos, esse tipo de coisa, sabe? Que a gente ouve. Lá também tem igual, né? Contra enfim, contra vários povos, né? Que os povos africanos, asiáticos, lá do Oriente Médio também, né? Tem muita gente cada vez mais chegando na Europa, né? Em busca de melhores condições de vida, né? Migrando, fazendo esse movimento migratório. E como tá tendo lá essa questão bem forte de nacionalismo, de xenofobia, de ascensão desses discursos xenofóbicos, né? Esses discursos de ódio, tá? Muitas vezes, tá tendo bem forte essa questão, né? Também ligado
dependendo do grupo, né? Se for um grupo de ascendência de origem muçulmana, né? Também tem aquela questão de ligarem, né, a terrorismo, tá? Esse tipo de discurso também ele vai se perpetuando, né? Então, essa é uma grande questão, né? Porque a partir do momento que tu tem uma livre circulação, né? A pessoa que chega ali, ela pode circular para qualquer lugar, né? Então tem países que estão entrando em conflito agora, né? Da própria União Europeia, que acusam outros de facilitar a entrada de imigrantes ou de não cuidarem das suas fronteiras, né? Tem países que estão bem incomodados, né, com essa questão das fronteiras, do controle das fronteiras, né? Então isso tudo faz com que essa relação entre a União Europeia vá se desgastando, né, vá ruindo ao longo dos anos, tá? Essa é uma propaganda ali, né, de um Partido Nacional e não sei o que está escrito ali, mas enfim, imigração, nós dissemos não, né? É um partido lá de Portugal. Portugal aos portugueses, né? Esse é o discurso nacionalista, né? Típico, né? Portugal aos portugueses e não aos imigrantes, basta de abuso, né? E daí, ó, a ovelhinha branca ali em cima do mapinha de Portugal tá expulsando as ovelhinhas pretas, né? Pesado. Mas enfim, ó, criminalidade, desemprego, baixos salários, multiculturalismo, subsídio à dependência, fronteiras abertas, né? Esse é escancarado, né? O típico discurso nacionalista, né? O típico discurso de xenofóbico mesmo, né? De aversão aos imigrantes, né? Mas que na realidade, né? O que a gente pode tirar disso, né? No fundo, eles estão vivendo uma questão ali, né? De grandes migrações, né? Principalmente de africanos e de asiáticos, também de americanos, né? Da América inteira, da América Latina também, por conta de que lá as pessoas vivem muito bem, querendo ou não, muito melhor em alguns casos do que várias outras partes do mundo, né? Então meio que eu acho meio engraçado, né? Porque eles invadiram, eles colonizaram várias partes do mundo, né? Eles foram para várias partes do mundo e agora as pessoas querem ir para lá, né? Então eu acho que é uma questão bem interessante da gente analisar, né? Por exemplo, a Laura tá com uma camisa do Inter ali. Eu acho que então ela curte futebol, né? Não sei se vocês repararam na seleção, por exemplo, da França, né? Que ganhou a Copa, que é uma grande questão, né? A seleção da França tem jogadores de origem de vários locais da África, né? Seleção francesa, né? Que é uma miscigenação recente que está ocorrendo, né? Nesses territórios. A entrada de várias pessoas vindo de outros lugares do mundo, enfim. Que aqui no Brasil já aconteceu há muitos e muitos anos atrás, né? As pessoas, houve uma miscigenação, e ainda há, né? Mas de muitos e muitos anos atrás, né? Lá tá acontecendo isso agora, né? E eles estão reagindo dessa maneira, tá? Só que na real, como tem toda essa questão da população tá mais envelhecida, né? De serem pessoas que não estão numa idade produtiva, eles também estão precisando de muitos trabalhadores, querendo ou não. Eles precisam de pessoas mais jovens em idade ativa para trabalhar, né? E trabalhar também em funções que muitas dessas pessoas, né, da Europa, que têm uma condição de vida melhor ao longo de toda a sua vida, né, que tem ensino superior, muitos deles não querem, por exemplo, sei lá, trabalhar lavando prato, trabalhar de taxista, trabalhar enfim, de doméstico, de doméstica, né? Em muitos casos eles não querem ocupar essas vagas
e os imigrantes estão ocupando, né, esses postos de trabalho. Estão sendo uma força produtiva ali, né? Estão contribuindo para a economia desses países, tá? Então, quando a gente vai falar de Europa hoje, tem todas essas questões, tá? Muito complexas, tá? De crise, de nacionalismo, de xenofobia, tá? Questão demográfica também, a idade das pessoas, tá? Então, ali, né, só para lembrar, a União Europeia tem a moeda única, né, que é o euro, livre circulação de pessoas e de mercadorias, tá? Uma zona ali onde as pessoas podem circular e podem transitar livremente, podem ir para outros países trabalhar, podem ir para outros países morar, né? Eles estando ali dentro, tendo possibilidade de chegar ali dentro, né? Eles podem se locomover livremente ali pelo espaço, tá? Também porque são países minúsculos, né? São países muito, muito pequenos, né? Isso a gente não pode esquecer, né? O maior país da União Europeia é a França, né? E a França é do tamanho do estado da Bahia, né? Então, por exemplo, se a gente fosse falar nesse modelo, né, de moeda única, de livre circulação de mercadoria, de pessoas, talvez ele não se adotasse, sei lá, no continente como a América, por exemplo, que é muito maior, que é muito grande, né? Apesar de a gente conseguir circular livremente, né, nos países da América Latina, né? Não nos Estados Unidos, por exemplo, que tu precisa de um visto. Mas, enfim, é um modelo que se aplica lá por questões, também por questões deles lá, né? Por questões bem particulares. A questão do Banco Central, né? Que controla o câmbio, que controla a economia, né? As taxas de juros, enfim. E do Parlamento Único, né? Tudo isso faz com que, na teoria, eles pareçam, né? Os associados ali pareçam um único país, né? Torna eles uma força como se eles fossem unidos e únicos. Só que tem várias questões aí que estão meio que rompendo com isso, né? Vários países não estão já vendo com bons olhos essas questões, tá? Principalmente da circulação de pessoas, da moeda, tá? Então ali, né, são as contradições, né? Por um lado, o que eles chamam de perda de soberania nacional, né? Que é a questão do governo, né, do país, perdeu o controle, por exemplo, das fronteiras, perdeu o controle da alfândega, perdeu o controle de quem entra, de quem sai, porque a circulação é livre em muitos desses locais, né? Perdeu o controle do câmbio, né, da moeda, da grana, tá? Porque em muitos casos é o Banco Central da Europa que controla, né? Perdeu também o controle da legislação, né? Porque tem um parlamento único lá, como se fosse um congresso lá da Europa, que faz as leis, né? Então, em muitos desses países, eles, com essa ascensão, né, desses discursos nacionalistas, né, se evidencia isso, né? Que eles estão perdendo o controle, que eles estão perdendo a soberania, né? Que os estados não, eles não estão sendo, os estados-nação, eles não estão sendo soberanos na tomada dessas decisões, né? E também questão com a aproximação do leste europeu, né? As antigas repúblicas soviéticas, tá? São questões que estão efervescendo ainda. Então aqui, né, só para relembrar a zona do euro, né, os países que têm ali o euro como moeda, né, não são todos ali, como a gente pode ver, ó, Turquia não, Rússia não, Belarus não, Suíça, Noruega também não, ó, Reino Unido também não, tem o euro como moeda única, né, esses que estão em cinza, né, tem alguns, né, do leste europeu, alguns países que estão entrando agora na União Europeia, né, e tem a obrigatoriedade de aderir a essa moeda. Tem alguns que aderem porque querem,
e tem alguns que não querem aderir, né? Então, eles não, não entram nessa jogada aí de ter uma moeda única, né? Muitos deles, tá? E daí tem vários casos famosos, né? Por exemplo, a Suíça, a Noruega também, alguns países, né? A Suíça é basicamente paraíso fiscal, né? Então, são relações bem complexas. Qual é a maior moeda? Tipo, a maior e a melhor entre todas? A maior, eu acho que de mais valor, assim, tá entre o euro mesmo ou a Libra, né? Que é aqui do Reino Unido, né? Que estão mais valorizadas, né? O dólar tá bem valorizado, só que... Aumentou? Duvido que aumentou, Tá né? aumentando, só que tá bem estranha essa questão, né? Eu não sei se vocês sabem como funciona, mas o dólar é a moeda tida internacionalmente, né? Como uma moeda que é como se fosse um marco, né? Para todos os países que ela é estabelecida. Só que muitos países, eles tão se desfazendo do dólar e comprando em ouro, né? Que é uma riqueza mais material, né? Porque dólar, dinheiro é papel, né? E daí estão acreditando que vai ter uma grande desvalorização, assim, daqui a pouco, por conta dessa crise, né? E por conta de que a moeda está muito alta e não tem um motivo aparente, assim, para ela estar tão alta. Daí está se acreditando que daqui a pouco vai vir mais uma face dessa crise aí, né? Então, o dólar vai ser cancelado pelas pessoas, mais ou menos? Pode ser no futuro. Por exemplo, antes as transações econômicas não eram feitas em dólar, né? Eram feitas, sei lá, em ouro, em metais preciosos, né? A partir de um determinado momento se tomou o dólar como uma moeda internacional, né? Que serviria para fazer essas transações. Mas, sei lá, daqui a pouco pode ser a moeda da China, por exemplo, ou alguma outra, né? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que vários países, né, incluindo a China, a Rússia, estão se livrando, né, do dólar. E justamente eles estarem se livrando justamente aumentaria a oferta de dólares e deveria ter baixado o preço, não aumentado, né? E o dólar está cada vez mais alto o preço. Está numa alta, tipo, meio que inexplicável, assim. Então esses estão se anunciando meio que uma crise, assim, daqui a pouco. Do valor mesmo da moeda, né? Porque os países eles estão comprando tudo em ouro para se... que é mais seguro, né? Enfim. Certo? Aqui também, de novo, a questão do espaço Schengen, né? Que seria esse espaço de livre circulação de pessoas, tá? Que foi um dos primeiros acordos ali, né? Da União Europeia. Tá? E tem países que ainda não fazem parte desse espaço, mas estão como candidatos, certo? E tem países que estão fora, que não fazem parte. E daí, essa é uma questão bem interessante, né? A da Turquia, que é bem recente, né? Que foi convidada, né? Que está sendo candidata a entrar na União Europeia, né? De novo, é aquele país que tem uma parte na Europa e tem uma parte na Ásia, né? Só que, e daí, né? Turquia é um país de 75 milhões de habitantes, né? Tem muita população. A maioria dessa população é muçulmana, tá? Apesar de o país não ter uma religião oficial, tá?
existem relatos, né, de ataque à imprensa, de ataque dos governantes lá, né, de ataque à democracia também. Então, tá bem complexa essa questão ali da Turquia entrar, né? Eles também têm uma disputa militar com a Grécia, né? Então, eles meio que querem fazer parte ali da União Europeia, mas eles meio que deixam a Turquia meio de lado, assim, né? Pois pensa, né? Tipo, não sei se vocês sabem como é que funciona, por exemplo, o Congresso, né, do Brasil. As pessoas votam lá para candidato, né, de deputado federal, né? E dependendo do estado, dependendo do número de habitantes do estado, né, por exemplo, São Paulo, né, que é um estado bem povoado, né, bem populoso, vai ter uma determinada quantidade de cadeiras no parlamento, né, de pessoas que eles vão levar para o parlamento por conta do tamanho da população. Estados que têm menor população vão ter menos cadeiras no parlamento, né? Então, tem muito essa questão, né? A Turquia, se entrar na União Europeia, como a população é muito grande, eles vão ter muitas cadeiras, né, no parlamento europeu, né? Imagina se eles vão querer muçulmano, né, um monte de muçulmano entrando na União Europeia, circulando, né, e fazendo leis, que é uma outra questão, né? No momento onde a gente tem ali ó, a ascensão de discurso xenofóbico, né, de aversão a imigrantes, de aversão a pessoas que vêm de fora, de uma cultura diferente, né? Também tem a questão de que da questão da democracia, né, que deve ser pautada, né, pelos membros, deve ser defendida. E esse conflito que eles têm com a Grécia, né, pelo Chipre, que é essa ilhazinha aqui no sul da Turquia, tá? Aqui é a Turquia e aqui é a Grécia, né? Elas disputam militarmente essa ilha aqui, né? Então, bem complicado ali da Grécia, da Turquia, aliás, entrar na União Europeia. Outra questão, né? Daí já entrando um pouquinho na questão do Oriente Médio, né? Que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Que ali é a questão dos curdos, né? Que é uma nação, né? Que é um povo que tem milhares de habitantes, né? Que tem milhares de pessoas, só que eles não têm um território, né? Eles não têm um país curdo. Eles estão espalhados ali entre os territórios do Iraque, da Síria, da Turquia, da Armênia, do Irã. Então essa mancha aqui, ó, são os locais historicamente habitados pelo povo curdo, tá? Só que eles não têm um país, né? Eles estão ali entre vários países, né? Estão querendo formar o seu país também, talvez no futuro, né? Quem sabe o Kurdistão. Mas enfim, tem vários conflitos ali relacionados, né? Eles são minorias étnicas, né? Em vários países, ó. Eles são minorias em vários desses países, né? Então, existem muitos conflitos, né, e muita repressão por parte de todos esses países, basicamente, reprimem o povo curdo. E recentemente, né, como teve o conflito, como está tendo o conflito lá na Síria, né, houve muito apoio da União Europeia, dos Estados Unidos, para os curdos, né, combaterem o Estado Islâmico, certo? Então essa é uma questão já que causou algum conflito ali com a Turquia, por exemplo, né? Que eles estão financiando ali os curdos, que daqui a pouco podem fazer uma revolta, podem querer pegar parte desse território da Turquia, desses outros países e formarem seu próprio país, né? Então, quando a gente estuda essa questão geopolítica, é sempre interesse, né? Sempre, sempre, sempre tem interesses, tá?
é um jogo, tá? Mas isso a gente vai falar mais pra frente, quando a gente falar de Oriente Médio e tal. E daí, um dos outros conflitos, que é bem marcante, assim, é do Reino Unido, né? Que eles nunca aderiram ao euro, né? Eles nunca fizeram parte dessa zona do euro por retirar a soberania deles, então eles sempre tiveram a moeda deles própria, né? A Libra, que, enfim, tu consegue manejar melhor, né? Do que tu depender de um banco central que é ligado com outros países, né? Todos. Daí a questão da crise na Grécia, a crise em Portugal, né? É até aquele discurso que a gente ouve aqui, né? Não sei se vocês. Muitas vezes a gente ouve um discurso de que o São Paulo sustenta o resto do país, o Rio Grande do Sul sustenta. São discursos assim que a gente ouve Já ouvi. que não fazem muito sentido, mas que estão ali, né? Que estão muitas vezes colocados, né? Que se colocam para questão separatista mesmo, né? De tipo, vamos fundar um país aí, vamos se separar dessa galera, né? A gente está sustentando eles. Esse tipo de discurso é legitimado, né? Mas, enfim, eles nunca se deram muito bem com essa questão da União Europeia, né? Nunca tiveram a moeda, nunca aderiram, nunca viram com bons olhos essa questão de um espaço livre, né? De circulação comum. Eles estão ali afastados, né? Eles são umas ilhas ali, né? Longe do continente, né? Então eles se veem diferente. A ascensão desses discursos nacionalistas, né? E a xenofobia, né? Bom, não vai dar tempo, então a gente segue na próxima, eu acho. Que já tá acabando o nosso tempo. Mas enfim, né? Só mostrando a diferença ali entre Inglaterra, né? Que é esse território aqui, o sul dessa ilha, né? Grã-Bretanha, que pega a Escócia, Inglaterra e País de Gales. E Reino Unido, né? Que pega tudo isso aqui, ó. Escócia, Inglaterra, País de Gales e a Irlanda do Norte, né? Que é diferente da República da Irlanda, né? Então, esse é o Reino Unido, tá? E aí tem várias questões, né? Da Escócia, por exemplo, recentemente está pensando em se separar, né, do Reino Unido, porque também o Reino Unido, né? Daí só uma curiosidade, né? A questão dessas bandeiras, né? A bandeira da Inglaterra e da Escócia e junta com a bandeira da Irlanda, né? Forma essa bandeira cheia de cruzes e X, enfim, tudo isso daí, que é a bandeira do Reino Unido, né? Formada pela união de várias dessas bandeiras. E uma questão bem importante, né, é que o Reino Unido, ele tá querendo sair da União Europeia, né? É o que a gente chama de Brexit, né? Que é da Britain, não sei falar inglês direito, inglês, e Egito, que é a saída, né? Brexit. Saída da União Europeia ali, se separando do Reino Unido, que está se separando, que está com a intenção de se separar da União Europeia, né? Eles fizeram um referendo lá, em 2006, onde a maioria da população optou por deixar esse bloco, tá? Mas isso a gente vai falar, então, na próxima aula, tá? Eu vou interromper a gravação, que já está passando